comunhão com o Pai da vida, com o Cristo Jesus, Mestre, modelo e guia, professor de nossas almas. Agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecemos pelas bênçãos de realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que a mensagem de hoje seja instrumento para a nossa edificação íntima, para a evangelização do nosso espírito. Que o passe seja instrumento divino, medicamento santo, de tratamento e de cura, de alívio de todas as dores que nós carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada seja abençoada com as energias de estações mais elevadas, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento tão necessário para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 67, Adiante de vós. Abaixo, uma epístola que está no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E Emmanuel, através dessa epístola, constitui a mensagem para nós, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. É raro encontrarmos discípulos decididos, a fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre as dúvidas e a perplexidade. Eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde guardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos,
ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes e otimistas, as provações salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação, de certo não seremos quinhoados por facilidades deliciosas num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis provisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e providente, já seguiu adiante de nós. Veja do conselho que ele deixa para nós, né? Que nos momentos de dificuldade, quando nós, conscientes do dever que assumimos, de acordo com a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, de atuarmos na esfera terrena como cooperadores do Cristo, que nós estejamos sempre confiantes de que antes mesmo da programação de um projeto, antes mesmo da realização de uma tarefa para assistir às necessidades dos nossos semelhantes, Jesus está adiante de nós, abençoando-nos pelo desejo, pela vontade, pela sinceridade de servirmos ao Pai como cooperadores de sua vinha. Então Jesus está sempre adiante, pavimentando o nosso caminho, nos dando coragem, nos dando sabedoria. Estará sempre enviando para perto de nós irmãos que comungam das nossas ideias, irmãos que serão para nós o amparo e a sustentação para seguirmos em frente. E assim como está descrito aqui na Epístola de Marcos, onde diz assim: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Então Jesus está, através desta epístola, que está lá em Marcos, assegurando que em todas as nossas tarefas Ele estará adiante, pavimentando o nosso caminho. Mas se Jesus afirma que está diante de nós, que o nosso caminho está pavimentado, para que a gente leve adiante as nossas ideias, os nossos ideais, de sermos os seus cooperadores na assistência aos mais fracos. Por que é que nós fraquejamos tanto? Por que é que nós temos tanto medo? Por que é que nós, muitas vezes, tratando como loucos aqueles irmãos idealistas na fé? Infelizmente, é porque a nossa fé ainda é vacilante. Infelizmente, na maioria das vezes, nós apenas temos a vontade, mas não temos
o desejo sincero de cumprir com as nossas tarefas, de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o ideal para nós e para os nossos semelhantes. Ainda estamos muito apegados às coisas do mundo e menos despertos para as coisas do Espírito. Então, qualquer tropeço que nós encontremos pelo caminho é motivo para recuarmos diante do trabalho que nós temos apenas vontade de levar adiante. Muitas vezes, quando assumimos a tarefa no ideal cristão, seja nas casas de oração, seja no trabalho do voluntariado, nós muitas vezes nos esquecemos de cristalizar em nós este projeto de servir. E aí qualquer coisa nos tira do caminho. Muitas vezes é a chuva que nos atrapalha, ou é o sol que está muito forte, ou muitas vezes são os apelos domésticos. Não nos planejamos para aquele dia, aquela tarefa. Aí surgem os pequenos obstáculos. Não temos com quem deixar as crianças, atendemos aos apelos do nosso cônjuge, nos esquecemos de programar no nosso trabalho para que nós possamos naquele dia, naquele momento, estarmos presentes para levar adiante a tarefa de servir ao Pai, de sermos cooperadores do Cristo. E quando nós chegamos no campo de trabalho, muitos de nós ainda reclamamos muito e fazemos pouco. É o ambiente que não está favorável, é o ambiente que não está muito ventilado, é o dia. Servir ao Pai e trabalhar como cooperadores do Cristo é estarmos conscientes de que não tem dia e não tem hora. A partir do momento que nós cristalizamos em nós o desejo sincero de atuarmos como cooperadores do Cristo, tenham a certeza de que as oportunidades virão, mas os obstáculos também. E aí cabe a cada um primeiro vencer a si mesmo, depois edificar dentro do lar, junto da família, o ambiente propício para que no dia e horário estejam todos preparados para a compreensão da nossa ausência. E que nos dê o amparo e a sustentação para prosseguirmos aquela tarefa bendita. Jamais criar contendas no ambiente doméstico a fim de sermos cooperadores do Cristo. Todo o ambiente tem que ser pavimentado.
na compreensão, na sustentação, na paz e no amor. Se nós estivermos com estas ideias concretizadas dentro de nós, Jesus estará sempre adiante, pavimentando o nosso caminho, preparando a nossa família para estas nossas breves ausências, no momento que nós estivermos no campo de atuação. Teremos um ambiente favorável, não só dentro do nosso lar, com apoio, amparo e sustentação, mas também arrebanharemos muitos e muitos companheiros que estarão torcendo pela nossa tarefa, torcendo pelo sucesso do nosso trabalho. No ambiente de trabalho encontraremos pessoas que com bondade e fraternidade serão nossos amigos e nos darão amparo, se voluntariando para a nossa tarefa, nos liberando para que nós possamos seguirmos para o campo, para atuarmos como cooperadores do Cristo. No campo de trabalho, seremos mais um elo que se unirá na corrente de outros companheiros de jornada e de ideal cristão que se dispõem a enfrentar todas as intempéries, todas as dificuldades, todos os obstáculos para estar ali conosco. Não importa se a tarefa será realizada durante a semana, no sábado, no domingo. Estaremos sempre despertos para o serviço, porque nós estamos ali por um ideal: sermos partícipes de Jesus na tarefa de servir a nossa comunidade. Se tem um amigo, um vizinho ou alguém que nos solicita a oração para socorrer o doente, nós estaremos, mesmo dentro da nossa casa, mesmo no trabalho, mentalmente em comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, fazendo nossas orações, emanando pensamentos de paz, de luz, energias de cura, para que aquele irmão possa se reerguer, ser curado. Se alguém necessita do pão, nós estaremos prontos para dividir aquilo que nós temos para alimentar a nossa família. Se alguém necessita do agasalho, nós estaremos prontos para dividir com o irmão aquilo que nós temos de melhor. E assim nós vamos pavimentando em nós a vontade, o desejo e a disciplina de nos prepararmos para servir. Então, o Cristo, compreendendo que nós estamos prontos para a tarefa de atuar no bem pelo bem, estará sendo para nós o mestre, o modelo, o guia, pavimentando o nosso caminho, preparando-nos para aquela jornada. E nós, uma vez que nos colocamos a serviço do Cristo, cooperando com os trabalhos na sua vinha, estamos trabalhando a serviço de nós mesmos, a serviço do nosso adiantamento no campo moral e principalmente espiritual. Então não esperemos
que nós teremos que ser donos da fortuna, ou que nós teremos um tempo todo destinado para aquela tarefa, propício àquela tarefa, porque isso não acontecerá. Somos nós que temos que fazer o nosso tempo. Somos nós que temos que levar para servir aos nossos irmãos um pouco daquilo que nós possuímos. Então, que nós estejamos sempre convictos de que toda vez que nós estivermos cristalizando em nós a vontade, o desejo para servir aos nossos semelhantes em nome de Jesus, Jesus estará nos alicerçando com a fé verdadeira, com a vontade e com o desejo de servir. E aí a gente se lembra daquelas palavras pequenas de Jesus, onde ele diz que é melhor servirmos do que sermos servidos. Então, que Jesus esteja sempre adiante de nós, em todas as tarefas que nós formos executar em prol da assistência dos nossos semelhantes. Que Jesus abençoe a nossa família para que eles sejam o amparo e a sustentação, para que o nosso trabalho seja iluminado. Que nós tenhamos sempre uma porta aberta para contribuirmos com o trabalho assistencial aos nossos semelhantes. E em comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, vamos vibrando paz e luz para a nossa comunidade, para as casas de oração, para os ambientes onde nós vamos levar a nossa humilde contribuição como cooperadores do Cristo no âmbito do voluntariado. Que possamos ter todas as oportunidades do mundo para atuarmos como partícipes de Jesus em prol dos nossos semelhantes e em prol da edificação interior de nós mesmos. Vamos vibrando paz e luz para nossa família, agradecendo a Deus pela família, pedindo paz e luz àqueles que retornaram à casa do Pai, e que entre os encarnados que haja bondade, cooperação, amor, compreensão e perdão. Pedimos a Jesus que neste momento, através da espiritualidade maior, abençoe cada cantinho da nossa casa, renovando as energias do interior e exterior do nosso lar, para que nossa casa seja sempre o nosso porto seguro, junto da nossa família. Vibramos também para que essas energias alcancem nosso quintal, nossas plantas, nossos animais de estimação. Vibramos e pedimos que no ambiente de trabalho sejam renovadas as energias para um convívio pacífico e harmonioso com todos os companheiros de jornada, principalmente uma convivência amorosa e respeitosa com o irmão de mais difícil convivência. Vamos pedir agora para que neste momento, onde Jesus, através dos benfeitores celestes, nos oferta as energias sagradas do passe, que toda a família seja contemplada com estas energias, que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, energias balsamizantes para curar o nosso corpo e o nosso espírito, trazendo para nós saúde, paz, luz e harmonia para seguirmos adiante como partícipes e cooperadores do Cristo Jesus em prol de todos aqueles que necessitarem do nosso trabalho. Que a água que colocamos sob a mesa seja abençoada com as energias do mais alto, propiciando a todos nós as bênçãos
da cura, não só do corpo, mas da alma, que ela seja o alimento e o medicamento necessário a atender todas as nossas necessidades materiais e espirituais. E agradecidos a Deus por toda a conquista com mais este culto do Evangelho no lar, pedimos a Jesus para estar conosco quando nós vamos vibrar por todos os lares, pedindo paz e luz para os lares que estão em discórdia, pedindo a Jesus que ilumine os corações que estão neste momento passando pela dor do luto, pedindo ao Cristo Jesus a cura para os familiares que têm em seu lar os irmãos padecendo pela enfermidade do corpo e do espírito, pedindo a Jesus as bênçãos do trabalho de cooperação para que nós possamos, de mãos estendidas, ajudar os nossos irmãos que estão em vulnerabilidade social, necessitando do trabalho, do agasalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Que possamos ser uns pelos outros nestes momentos de dificuldade social que os nossos irmãos enfrentam. Pedimos pela paz no mundo. Que Jesus interceda pelo Pai, junto ao Pai, e que possa cuidar do nosso planeta Terra. Jesus, não deixe que essa guerra continue trazendo dor, sofrimento para a humanidade. Pacifica esses corações contaminados pelo ódio e pela ganância, para que possam pôr fim às guerras. Abençoe a nossa pátria, o mandatário maior da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Abençoa, Senhor, toda a nossa família, por esta união para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. E assim, pedimos que neste momento, nesta corrente de oração, unidos possamos falar com o Pai, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestiais, pelas bênçãos de mais um culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja.